Numa noite dessas, acordei com a seguinte pergunta na cabeça: o que é Nhanhá? Lembrei-me do sonho que havia acabado de me despertar. Ainda bem que eu me recordo somente vagamente do que me acontece durante os sonhos, portanto os detalhes me escapam. Dificilmente reconheço as pessoas que encontro no astral. Recordo-me somente que havia uma mulher que me convidava carinhosamente. Vem, vamos Nhanhá. Perguntei: Nhanhá? O que é isso? E acordei. Essa palavra não fazia parte do meu vocabulário, e me intrigou, daí fiquei sabendo que é um convite carinhoso para se fazer sexo. Pensando bem, acredito que foi um caso de assédio, mas principalmente de invigilância, minha e da mulher que me visitou. Talvez quando acordada nem se dê conta do que fez durante o sono. Algumas pessoas acordam em situações de perigo, outras não, deixam-se levar. Alguns magos conseguem segurar o corpo astral de forma que a pessoa obsidiada não consegue retornar ao corpo físico para acordar. Lembrei-me de um caso real, onde um mago encarnado assedia mulheres durante o sono. Ele consegue deslocar-se conscientemente em viagem astral, utiliza-se dessa faculdade para visitar mulheres conhecidas e então as assedia, conversa, procura as suas carências, declara-se e as faz despertar para que se recordem vivamente do sonho. Repete esses encontros por várias noites. Provoca um encontro que exula no plano encarnado e provoca: tenho sonhado tanto com você, você é a mulher que eu tanto procurei, a minha alma gêmea. Sabedor das carências afetivas que, às vezes, nem consciência temos, aproveita-se. Vidas e famílias desfeitas, dezenas de mulheres caíram nas malhas ardilosas deste mago. Isso é um dos tipos de obsessão. De que maneira, homens e mulheres fragilizam-se diante de tais obsessões? A explicação que encontro tem como fonte os nossos pensamentos, na energia que despendemos nas nossas invigilâncias. Um homem olha uma mulher passando na rua, um corpinho bem feito, um pensamento até mesmo automático devido à sua própria criação, gera uma forma pensamento de cobiça e desejo. Esta forma pensamento torna-se um verme astral, vivo, alimenta-se das energias daquele homem. Aquele verme vai até a mulher instantaneamente, atingindo-a. Se é o que ela queria, sentir-se desejada, esse verme adere à sua aura. Parte daquela vibração retorna ao homem, envolvendo com outras formas pensamento de desejos que vagam pelo astral. Eis aí a lei de atração dos semelhantes agindo. As energias dos desejos masculinos acumulam-se na aura da mulher vaidosa e invigilante. Um dia a casa cai. É o que o seu espírito desejava. Sentir-se cobiçada, confundindo o sentimento de amor com o sentimento do desejo. Será que com todos esses vermes e cascões grudados, o corpo astral dessa mulher é bonito? Provavelmente estará bastante dilacerado, com vermes rastejando pelas chagas enegrecidas, fios escuros ligando a séries e locais vampirizantes. Sem contar ainda com os empurrões que os desencarnados nos dão. Que prova difícil tem se tornado, o viver entre encarnados. Para os seres humanos dotados de beleza física esteticamente agradáveis, mais difícil ainda. Para os magos que se recordam dos seus poderes ilusórios, quantas provas, atuando erroneamente sem o amor crístico no coração. Esse é um dos aspectos que nos leva a pensar no orai e vigiai proposto pelo nosso divino Mestre Jesus. Pensamentos tomam vida, realizam-se primeiro no mundo astral, depois se realizam no mundo físico. Palavras são energias vivas que vibram eternamente, alimentando mantras. Limpemos, portanto, o foco dos nossos pensamentos, talvez, mais vigiando até, do que orando, pedindo sempre a Deus, que nos ajude, nos oriente, e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Passes, sua importância. Imagine uma pessoa, com o corpo enegrecido, coberto de sujeira e cascões, manchas e chagas, e dessas chagas, repletas de vermes, alimentando-se de carne e sangue putrefatos com sanguessugas grudadas, emanando cheiros horríveis. Uma pessoa faminta de energias, é como se no ambiente físico, esse encarnado deixasse de poder alimentar-se, beber água e respirar, por si mesmo. Uma pessoa que aproxima-se de você e quer encostar-se, quer lhe abraçar, querendo sugar toda a sua energia vital, desde o ar que você respira.
Devido à nossa própria invigilância e destemperança, desequilíbrios morais ou emocionais, vícios, maus hábitos, os nossos corpos espirituais tornam-se escurecidos, brechas abrem-se, fios magnéticos partem de nós ou prendem-se a nós, vermes astrais, formas pensamento, parasitas astrais, placas e miasmas, emanações fétidas, vão aos poucos nos enegrecendo e deformando aos poucos, os chakras perdem a sua capacidade de trocar energias com o meio ambiente e nos tornamos famintos de energias que precisamos sorver desesperadamente. Essas vibrações distorcidas atraem espíritos de mesma índole, que se comprazem, parasitando ou vampirizando essas energias. Se no físico, temos aparência agradável, até simpática, de banho tomado, perfumados, nem sempre no corpo astral estamos realmente assim. A reforma moral é elemento imprescindível. O passe magnético permite recebermos uma higiene executada ao nível dos corpos espirituais. Grande parte dos vermes, placas e cascões nos são removidos, os chakras são limpos e regulados, os espíritos parasitas são recolhidos para atendimento em um pronto-socorro espiritual e os obsessores são cadastrados para futuros atendimentos personalizados, suas fichas pregressas são levantadas. Vários passes são necessários para uma harmonização e higienização razoável, assim como várias sessões de limpeza e higienização, banhos e curativos, seriam necessários para tornar aquele encarnado do primeiro parágrafo mais apresentável. Será que existem esgotos espirituais, assim como existem no plano físico, para recolher a água suja do nosso banho? Como é tratado o nosso lixo hospitalar, o nosso esgoto? No plano físico é uma lástima o que fazemos com o ambiente, e isso nós estamos cansados de ver no noticiário, os rios poluídos, os lixões a céu aberto, dizendo que são aterros sanitários, lixo hospitalar sendo despejado em terrenos baldios ou no lixão comum. Seres humanos, urubus, cães, ratos, gatos, baratas, formigas, vermes e bactérias trabalham arduamente para reciclar aquele lixo todo. Atiramos o nosso lixo pela janela do carro. Você já passou por uma praia ao final do dia? No cinema ao final da matinê? No estádio de futebol, depois do jogo? Numa rua do centro, depois das comemorações de fim de ano? Precisa mais. E o nosso respeito por esse planeta que até o nosso corpo físico nos empresta. É dessa maneira que o tratamos. Voltando ao plano espiritual. Mas o que acontece com aquela sujeira espiritual toda? Existem equipes de limpeza e higienização que queimavam e desintegram esse lixo espiritual todo nas casas espirituais. Existem bichos, formigas, formigões, baratas negras, etc., e até mesmo espíritos humanos com formas animalizadas que surgem do subsolo onde se movimentam normalmente, são medrosos e ariscos e não agridem dirigentes, médiuns ou pacientes, que ajudam a fazer a limpeza espiritual, consumindo, aspirando mentalmente esses fluidos deletérios e nutritivos, nos pacientes muito carregados, chegam a lamber, com a finalidade de absorver os seus fluidos pesados. Nas sessões de cura prânica, esses fluidos espirituais são atirados para dentro de uma bacia ou balde cheio de água onde foi diluído o sal grosso, de modo que os seus fios magnetizados sejam desfeitos, pois senão voltam a grudar-se no paciente como se estivessem grudados por um elástico ou ainda, espalhar-se por tudo, grudando-se a todos que estiverem ao alcance. Quando estivermos tomando nosso banho no plano físico, podemos mentalizar a nossa limpeza espiritual, imaginando água crística, na cor dourada limpando e descarregando essas energias deletérias. Por tudo isso, em uma casa espiritual, existe um passe de limpeza e um alto passe que nos permite fazer a higiene antes de entrarmos nas câmaras de atendimento ou nas salas de trabalhos espirituais, pois os próprios mentores e auxiliares espirituais teriam maiores dificuldades ainda para nos ajudar a realizar trabalhos de auxílio espiritual. Orai e vigiai. O condomínio espiritual. Os subníveis conscienciais de um ser encarnado são os representantes das experiências vividas por aquele espírito durante a sua existência. Portanto, cada subnível consciencial representa uma vida passada, com todas as suas virtudes e erros, defeitos, vícios, dores e amores.
Muito mal comparando, este conjunto de subníveis apresenta-se como um conjunto de condôminos de um edifício de apartamentos, e o síndico desorganizado deste edifício, como se fosse um nível de consciência da atual encarnação. Observa-se que se comportam de maneiras bastante assemelhadas. Numa assembleia de constituição de um edifício novo, os condôminos estão tão afoitos e eufóricos com a entrega do prédio, apreensivos com a escolha de garagem, com a eleição do síndico e os conselhos, que nem se dão conta de que assinam também os regulamentos e as regras que regerão a vida de todo aquele edifício. Alguns condôminos estão conscientes, outros estão tão felizes, que nem conseguem prestar atenção nos regulamentos que estão assinando e assinam de qualquer maneira, sem ler. Podemos encarar mais ou menos assim a reunião que fazemos no Ministério da Reencarnação, quando somos notificados de que teremos uma nova chance de reencarne. Os subníveis mais eufóricos com a chance de reencarnar são aqueles subníveis cujas desarmonias são as causas da nova encarnação, são aqueles que aceitam qualquer condição, prometem tudo, querem resgatar todas as desarmonias de uma única vez. Os sábios conselhos dos orientadores do Ministério da Reencarnação sugerem que não se vá com tanta sede ao pote. Escute, se você fizer 10% de tudo o que você deseja resgatar, já está de bom tamanho, será uma prova bastante dura. Queremos que você tenha sucesso desta vez, queremos que você acerte todos os seus passos na sua nova experiência, portanto, não se preocupe em querer fazer tudo isso que você imagina. Faça somente isto que estamos lhe aconselhando. Assim as partes assinam o contrato reencarnatório. Os mentores são designados para cuidar e orientar a experiência. Laços familiares são estabelecidos. Tudo foi descrito e aprovado. O espírito reencarnante vai para o setor de preparação. Um belo dia, aquele ser já estará encarnado. Ele não se recorda mais do contrato reencarnatório, as ilusões e descaminhos da matéria o deslumbram, os reencontros com os afetos ou os desafetos do passado, tudo atrapalha, lembranças fugidas de fatos, sentimentos confusos. Aqueles subníveis que tinham de resolver seus dilemas, recusam-se a aceitar as limitações para o resgate, as limitações do corpo físico. Todas as promessas, tudo foi esquecido. Pelos mais diversos motivos, querem distância daquele corpo físico, não querem sofrer tudo aquilo de novo, desarmonizam-se. Os vícios ajudam, as emoções ajudam. Tudo ajuda a desequilibrar. É normal que os subníveis queiram ficar distantes da atual encarnação, bloqueando e acumulando as energias, sem as deixar fluir, desde o corpo búdico até o corpo físico. O mesmo acontece com as energias que sobem do corpo físico para o corpo búdico. As energias ficam bloqueadas em algum lugar. O fluxo energético são orientações que vêm da centelha divina ou são as experiências encarnadas que não sobem ao corpo búdico. Outras vezes, esses subníveis se revoltam tanto com a ponta encarnada que remetem energias bastante negativas até aos corpos inferiores e os afetam profundamente. Existe um nível, o duplo etérico, que se faz de para-choque e não deixa que essas energias atinjam diretamente o corpo físico, vai drenando devagarinho a negatividade emanada internamente por essas vidas passadas. Uma das suas funções é a de restabelecer automaticamente a saúde do corpo físico. O corpo astral, este quer absorver as energias e gastá-las a seu bel prazer. Aí residem as emoções passionais e grosseiras, o instinto, os desejos, os vícios, as paixões e os sentimentos negativos. É o corpo plasmático que se modifica, sofre mutilações, podendo inclusive afetar o corpo físico. É a sede do MOB, o modelo organizador biológico. O mental inferior, sede da inteligência, da associação das ideias, do raciocínio e da percepção. O comodismo, o gozo e os prazeres mundanos ficam gravados, juntamente com as experiências da encarnação atual. O corpo mental superior guarda a manifestação da riqueza e do poder. Os seus desequilíbrios estão relacionados à falta disso ou de tudo que possa atrapalhar as ambições do ser. É a sede da vontade e do domínio do meio que cerca esse ser. Convivem o orgulho e a vaidade, o apego ao poder e ao mando.
Assim, repetidamente, vida após vida, fomos construindo as nossas desarmonias, deixando de cumprir os nossos compromissos encarnatórios, porque nos deixamos deslumbrar pelas ilusões, paixões, desejos e instintos, pela manipulação, pela inteligência, raciocínio e a ânsia pelo poder. Esses nossos fantasmas retornam porque são as sombras das nossas antigas desarmonias. São as dores e saudades que não sabemos de que, e são dores reais nos níveis espirituais. De que maneira podemos nos ajudar, buscando a harmonização coerente com o compromisso para esta existência? A apometria nos ajuda a entender os subníveis desarmônicos e fazê-los reconhecer o contrato reencarnatório e assim, convencê-los de que eles devem entrar em linha novamente com a atual encarnação, através da aceitação de um trecho da oração Pai Nosso, onde dizemos: seja feita a vossa vontade, onde deveríamos nos esforçar profundamente para entender a vontade do Pai e desejar que seja feita a sua vontade e não a nossa vontade, e que a vontade do Pai se realize no seu desejo, e não no nosso. Assim devemos procurar aceitar aquilo que não pudermos modificar, precisamos ter força e determinação para modificar aquilo que puder ser modificado e ter muita sabedoria mesmo, para diferenciar uma coisa da outra. Conscientemente, devemos procurar entender para onde vai este voo às cegas, que estamos realizando nesta existência, exercer as energias necessárias para que os subníveis conscienciais mantenham-se em harmonia com a atual proposta encarnatória, para sairmos desta vida, em vitória, e submetendo os nossos eus de orgulho, vaidade, egoísmo, a ânsia pelo poder, etc., com amor e paciência. Desse modo, coloco a consciência encarnada como se fosse a síndica do condomínio espiritual, e o papel do síndico é o de representar e coordenar o condomínio. Façamos o melhor que pudermos para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós encarnados, temos o dever de conduzir o nosso condomínio espiritual ao nosso destino de retorno ao Pai. E que Deus nos ajude. Eu peço, em nome de Jesus, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Um problema que tenho encontrado frequentemente. Quando oramos, repetindo as palavras ensinadas por Jesus, no Sermão da Montanha, creio que não pensamos adequadamente, com o coração, aquelas palavras. Isso me lembra o quanto devemos nos esforçar para entender os desígnios de Deus, qual é a sua vontade, devemos orar e esperar, no Senhor, com paciência, fé e amor. Que seja feita a vontade de Deus, a vontade divina, e não a nossa vontade, a nossa humilde vontade, a vontade humana, cheia de ilusões neste mundo de matéria. Creio que não somos sábios o suficiente, aliás, nem nos lembramos, sequer, do nosso compromisso reencarnatório, aquele contrato que assinamos antes mesmo de recebermos a autorização para o reencarne. Bem que quando recebemos a notícia de que poderíamos vir para a matéria, novamente, ficamos muito felizes com a nova oportunidade, pulamos de alegria, prometemos acertar a nossa vida novamente, prometemos que desta vez, tudo iria dar certo, aquilo que gostaríamos de fazer certo, agora. No ministério da reencarnação, fomos aconselhados a cortar as nossas promessas a 1/10 parte daquilo que tensionávamos fazer. Era tanta coisa a acertar, tanta coisa. Acatamos aos conselhos tão sábios, meio a contragosto, porque a nossa intenção era de resolver um montão de pendências, de dores, de remorsos, e de um jeito meio certo, dizem que, de boas intenções, o inferno está cheio. E agora, na carne, nos perdemos, nos iludimos. Orgulho, vaidade, inveja, como somos esquecidos daquele mínimo que assinamos, desejando ardentemente fazer muito mais, e nem a 10ª parte das nossas intenções estamos conseguindo fazer. Um dos pepinos que dá, é que algum pedaço da gente se revolta, e esta revolta, em geral, pode ser causada por boas lembranças. Lembranças de uma vida tão boa, que a gente se esquece de viver a vida presente, são saudades de alguma coisa que o corpo físico atual não tem nem condições de saber, porque ele não conheceu,